Desculpa, gente. Boa noite, Farol. Nossa, tanto tempo desde eu desejava dizer essas palavras. Eu vou dizer de novo. Boa noite, Farol. Nossa, vocês não sabem o que eu estou sentindo agora. Eu estou pessoa perdido. O Nil me perguntou, você está torcendo para quem nessa Copa? Nos Estados Unidos ou Brasil? Ué, é difícil. Eu me lembro a primeira vez quando a gente saiu dos Estados Unidos para chegar aqui, eu fiquei gravando as louvores dos Estados Unidos, porque eu sabia que eu ia sentir saudade dessas louvores, mas como eu sinto saudade dos louvores daqui. Por isso eu fiquei gravando aqui o grupo cantando. Mesmo grupo que alguns eu não conheço. Muitas faces, caras novas, muitas pessoas diferentes, mas amém, vocês têm que aguentar o meu sotaque. Vai ser massa. A gente cantou sobre a bondade de Deus. Cantarei com todo o meu fôlego, toda a minha vida, mas às vezes a gente duvida isso. Fala a verdade. Nem é toda hora que a gente quer cantar sobre a bondade de Deus. A gente está na série de Antes de Acender as Luzes, falando da preparações da Natal. Né? A chegada de Jesus, as coisas de Deus. E Deus realmente está sempre fazendo coisas novas na nossa vida, em nosso redor. Mas nem sempre que a gente percebe essas coisas. Um dos meus versículos preferidos da minha vida é achado em Isaías 43, 19. Eu vou ler. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Quer dizer que às vezes que Deus está fazendo as coisas ao nosso redor que a gente nem reconhece. Os nossos olhos estão impedidos a ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Por quê? O que são esses impedimentos? E às vezes a gente fala de Deus, as novas coisas de Deus antes de acender as luzes. Mas se essas coisas não são tiradas da nossa visão, a gente não vai perceber o que Ele está fazendo no nosso meio. Eu quero começar hoje com a história de um amigo meu chamado John. Eu vou chamar ele de John, não João, porque o nome dele é John. Ele é um amigo de criação. A gente foi criado juntos. Eu era pastor, o filho do pastor, ele também. E a gente foi para os mesmos acampamentos. Era igreja diferente, mas dentro da mesma denominação. Então, a gente foi para os mesmos acampamentos, cantamos as mesmas músicas. E eu estava tendo uma experiência com Deus legal. Mas eu percebi falando com ele que não era a mesma coisa com ele. Ele nunca puxava os assuntos espirituais. Não é que ele não conhecia Deus ou acreditava em Jesus, nada disso. Mas ele não entrava no assunto, ele não falava das coisas. Um dia eu perguntei ao meu amigo, assim, eu estava procurando as palavras certas para não ofender o meu amigo. E rapidamente ele falou, Michael, quando eu era criança, a minha mãe faleceu. Eu sabia disso. A gente foi criado juntos, né? E ele falou o seguinte, a minha mãe pegou câncer. E eu assistia a minha mãe apodrecendo. Ficou tenso. Aí eu orei, a igreja orava, o meu pai orava. Mas mesmo assim faleceu. E daí eu comecei a me colocar no lugar dele. Quando eu ia para a casa dele, ele foi para aquela freezer, tirava aquela comida congelada já, botava no micro-ondas, saiu deliciosa, perfeito. Eu pensei, cara, você é perfeito, você tem isso à vontade quando quiser. Nunca pensei que ele tinha que comer aquela comida porque não tinha mãe. Todas as brigas que eu tinha com a minha mãe sobre a independência, eu quero fazer isso, eu reclamava a ele, mas ele nem tinha mãe para reclamar. Ele tinha foto no corredor da casa, as memórias. O que é que você diz para um cara assim? Como é que você encoraja um cara assim? Porque mais que a gente não gosta, há coisas nas nossas vidas que acontecem
Há coisas que a gente não gosta, há orações que não são respondidas do jeito que a gente quer. Às vezes Deus diga não. A gente está orando para o sim de Deus, ou talvez eu espero, eu tenho o melhor. Essas são as outras respostas. Mas às vezes Deus diga não. E daí? Se Deus pode curar, por que Ele não cura? E daí a gente começa a duvidar. Coisas não são justos. E daí a gente afasta um pouco de Deus, como aconteceu com meu amigo John. Vamos para acampamento, sim, vamos participar nas coisas, mas as coisas de Deus, beleza. Ele não é o único João que enfrentou as crises assim. Hoje nós vamos estudar sobre outro João, João Batista. Se vocês trouxeram as suas Bíblias, podem abrir até Lucas capítulo 7. A gente vai estudar, começando com o versículo 18. Enquanto que vocês estão achando esse texto, eu vou dar o contexto, porque quando estamos estudando a Bíblia, o contexto é muito importante. Então, qual era o contexto disso? Nesse capítulo 7 começa com Jesus fazendo 2 milagres. O primeiro milagre, um centurião chega a ele e fala sobre esse servo preferido que ele tem. E o servo está doente. Então, ele convida Jesus para fazer alguma coisa e Jesus fala, tá bom, eu vou para a sua casa. Só que esse centurião, ele fala, não precisa, um cara com a autoridade realmente que tem, só diga a palavra. E Jesus fica, puxa vida, ele fica espantado com a fé desse centurião. E de fato, Jesus nem chegou na casa e curou o cara. No segundo milagre, Jesus estava entrando numa cidade e estava levando uma caixão de um filho único que faleceu. Houve uma viúva. E sem ter perguntado o pedido, Jesus teve pena da situação e levantou, ressuscitou aquela morto. Então, mostrando para todo mundo que Jesus teve autoridade até da morte. Então, quer dizer o quê? O que Jesus queria fazer, Ele fez. Que deixa essa próxima história talvez mais difícil. Então, começando com o versículo 18, que diz: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, contaram para João Batista. Chamando os 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquela que haverá de vir, ou deveremos esperar algum outro? Por que ele não ia primeiro, né? Por que ele não foi? Lembrando a história de João Batista, ele estava pregando as boas novas, ele estava preparando o caminho para Jesus entrar. E daí ele falou mal, ele confrontou Herodes, que era governador, era da região, né? E Herodes não gostou, então jogou ele na cadeia. Então, ficou lá, entre os estudiosos acham entre 6 e 10 meses. Nós não temos certeza quanto tempo que ficou, mas um tempo suficiente para o João Batista começar a duvidar. Cadê? O que está acontecendo? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou aqui apodrecendo nesse lugar ruim. Então ele pergunta aos seus discípulos e pergunta, faz essa pergunta para Jesus, tá? És tu aquela que haverá de vir ou devemos esperar algum outro? E antes de continuar, vamos pensar sobre o nível de dúvida, a crise que o João estava enfrentando para mandar seus discípulos para perguntar aquela coisa que ele afirmava. Foi ele que afirmava que Jesus era Cordeiro de Deus. Foi a razão que ele veio. Foi isso. De antes que ele nasceu, os pais dele, ele sabia que ele ia preparar o caminho para Jesus. Então, imagina o tamanho da dúvida que estava na mente dele. Então, Jesus estava ensinando, curando as pessoas. Ambiente, imagina, bem alegre. Pessoas que não viram, enxergaram, agora está vendo. Os leprosos estavam sendo curados. E entre esses 2 discípulos, do seu maior torcedor, o pessoa mais famoso que estava assim, carimbando o ministério de Jesus. E entra no meio e eles falam: és tu de verdade?
Ou será que precisamos procurar outra, esperar outra? E o texto começa com o versículo 2, continua. Então ele respondeu aos mensageiros: voltam e anunciam a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Ele estava citando o que estava acontecendo, mas essa última frase deve chamar a nossa atenção. Porque as outras coisas estavam acontecendo, né? Foi visíveis. Mas a última vez que Jesus falou essas palavras sobre as boas novas sendo pregadas aos pobres, era alguns capítulos antes, quando ele estava começando o ministério dele. Ele acabou de ser batizado, ele voltou do deserto, da tentação dele, e ele entrou nessa sinagoga onde ele havia sido criado. Agora eu estou lendo de Lucas 4, versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e entrou ao lugar onde está escrito. Isso seria Isaías 61, começando com o versículo 1. E começou a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação à vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E lá estava acontecendo tudo isso, pregando as boas novas aos pobres, aos cegos. Só que faltava uma coisa que não estava acontecendo. O que era? Agora eu vou esperar. O que era não acontecendo? A libertação dos presos, né? Libertação dos oprimidos. Liberdade aos presos. E João era o quê? João era o quê? Por que, Jesus, você não está fazendo isso para mim? Esse texto era um texto da Messias. João Batista conhecia esse texto. Jesus estava fazendo tudo aquilo, menos o que mais lhe importava. E a minha vez, Jesus? Você não vai me ajudar? Tantas coisas eu tenho feito para o Senhor. Você está ressuscitando os mortos da pessoa que nem pediu? Você está ajudando um gentil que não é da nossa raça? E eu, seu primo, seu parente, quando será a minha vez? Vocês já sentiram assim? Fala a verdade. Senhor, eu estou fazendo isso. E a conta chega e a gente não sabe pagar. Estou fazendo isso. O meu filho ainda está a tal lugar. Ainda o meu patrão me persiga. Chega, Jesus. Quando você vai realizar algo para mim, a gente pensa assim. E o que Jesus respondeu? Esse versículo, cara, bota na sua mente, esse versículo 23, grifa na sua Bíblia, grava ele. Jesus respondeu: e feliz é aquela que não se escandaliza por minha causa. Ele falou aos dois discípulos: olha, está acontecendo assim, isso. E João, eu não vai mudar a sua situação. Jesus sabia o destino de João Batista. E feliz é aquela que não se escandaliza por minha causa. A gente pode focar na resposta. A gente pode focar naquela que Jesus poderia ter feito, mas hoje eu quero olhar não na ação de Jesus, mas o tom. Se você veja o tom é empatia. Ele quase pedindo desculpas. Feliz é aquela que não se escandaliza por a minha causa. Desculpe, cara.
Não deixe que isso atrapalhe a sua fé, a sua caminhada. Não deixe que isso atrapalhe que você chegue aonde Deus tem para a tua vida. Desculpe. E agora considera quem estava dizendo essas palavras. Eu sou o grande eu sou dizendo essas palavras. Foi o Deus que estava dizendo essas palavras. É Deus pedindo de uma certa forma desculpas. O Criador de tudo, no João 1 diz, no início era aquela que é a palavra estava com Deus, era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermediário dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não derrotaram. Ele foi o Criador do mundo, dizendo: desculpa, cara, não vai te atender. Não deixe que essas coisas... Não se escandaliza para a minha causa. As trevas não as derrotaram. Outros traduzem, as trevas não entenderam, não compreendem. Às vezes a gente não compreende as ações de Deus, ou melhor dito, as inações de Deus. As coisas que Deus não faz, que a gente sabe que Ele pode fazer. Nesses momentos, será que a gente canta que Ele é bom Deus? A gente não sempre tem vontade de cantar assim. Mas o que é incrível nesse texto, em nenhum momento Jesus fala: para com isso, você sabe quem eu sou? Eu sou o grande Messias, eu tenho autoridade a fazer isso. Não, o tom dele não era de frieza, não era coisa que eu tenho dito assim, acredite, quem é você? Empatia, por favor, confia em mim. Não se fecha a mim, não constrói as barreiras. É incrível a humildade. Sabe, eu não tenho esse problema em inglês, mas às vezes eu saio coisas em português lá. Mas a humildade, isso, ou a humildade dele. E isso, pensando, se você dá um estudo desse evento, em Mateus ele fala, tem os mesmos eventos, mas aqui em Lucas termina, daqui um pouco ele vai terminar o discurso dele, mas o discurso em Mateus termina com essas palavras, Mateus 11, 28 e 29, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Aqui, na ditada de Jesus, as qualificações para ser um bom mestre era o quê? Humilde, manso. As pessoas humildes e manso. Hoje em dia, os maiores pregadores, será que têm esses mesmos atributos? Pessoa humilde, pessoa manso, são essas pessoas a quem nós deveríamos aprender. Não estou dizendo que nós podemos aprender com todo mundo, podemos. Mas são essas coisas, essas características que qualificam Jesus para ser escutado. Nesse momento, não era que ele é dono de todo, filho de Deus, o Messias, mas que ele é manso, humilde. Porque João era no lugar ruim, ele estava numa prisão, e Jesus sabia que ele não iria sair daquilo. E a fé dele estava se apagando. Estava lá, esperando o seu milagre. E Jesus, manso de coração, humilde. Isso me faz lembrar o que está escrito sobre a Messias, em Isaías 42, que diz, esse é o meu servo a quem sustento, e o meu escolhido a quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações, não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas.
não quebrará o cântico rachado, nem apagará o povo famugante. O fé do João Batista estava se apagando. E Jesus mandou essa resposta. Não era a resposta que João queria escutar. Imagina sendo Jesus. Você sabe como é quando alguém pede você para fazer alguma coisa que você quer fazer? Alguém que está sofrendo, mamãe, me ajuda. Você sabe como é para ver o seu filho ou alguém que você ama sofrendo e está dentro do seu poder para mudar a situação e você não faça? Imagina Jesus. Imagina a frustração naquele momento de Jesus. E Jesus reconhece que os mensageiros vão embora. E agora o nome de João Batista tem sido sujada. Porque essa grande João Batista que era forte, que era aquela voz fervorosa, agora é sendo reconhecido como um fracasso. Cara que duvidou. E ele bate na frente a reputação. Ele vai defender a reputação de João Batista, dizendo em 24, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão ao respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um cântico agitado pelo vento? O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão no palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, é mais que profeta. Esse é aquele respeito que diz onde está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. Ele estava sublinhando que o propósito de João Batista tem sido cumprido. Por isso que ele nasceu e ele cumpriu seu propósito. O propósito ao qual Gabriel, o anjo, tinha pronunciado isso aos pais do João Batista. E em seguinte, ele fala, ninguém, ele falou que diga os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que o João Batista. A menor do reino de Deus é maior do que ele. Então, eu vou pular um pouco dessas anotações, porque passou algumas coisas com o fogo que desceu. Quando a gente pede fogo, tem que seja preparado, né? Amém? Mas você pode ver, parece que surgiu a frustração de Jesus nesse negócio. De ver um amigo, um parente dele, numa situação daquela que ele não pode agir. Não era o momento. Deus tinha os seus planos e isso não incluiu a libertação desse preso. E Jesus está sendo atendido para todo mundo, faça isso, até parente. Ele sabia o que os discípulos esperavam dele, que ele seja o próximo rei. E ele fala em 31, ao que posso comprar aos homens dessa geração, para seguir Jesus? Com que se parecem, são como as crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos a lamento, mas vocês não choraram. Em outras palavras, vocês querem que eu faça isso, e daí faço isso. Eu não vou fazer do seu jeito. Não é questão de o que é certo ou a pedido em si, mas quem está mandando? As crianças na praça estão mandando? Não, ele diz, pois veio João Batista, que jejua e não bebia vinho, e vocês disseram, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um camilhão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas sabedoria é comprovada por todos seus discípulos. Ele termina esse discurso falando, um dia vocês vão saber, um dia vai fazer todo sentido. Um dia. Sabedoria comprovada por todos os seus discípulos. Um dia vocês vão entender. Na geração futura, às vezes só no futuro pessoas vão ver claramente o que está acontecendo ou o porquê.
Em outras palavras, Jesus tem dito em outra parte da Bíblia que uma árvore é conhecido pela fruta. E às vezes, quando você veja uma árvore brotando, você não sabe que tipo de fruta é, que tipo de árvore é, até que começa a dar fruta. Daí é inegociável o que é essa fruta, essa árvore. Um dia isso vai fazer sentido. Ou a gente pode olhar isso dessa frase também de outra lente, que como alguns comentaristas dizem que Jesus é a sabedoria e os seguidores, os discípulos, eita, está escrito errado aqui, desculpa gente. Quer dizer que o que ele está fazendo agora vai ser compreendido um dia. A gente não entende agora, a gente sofre agora. Mas pensa bem sobre João Batista. Ele não queria estar na prisão. Ele queria ser salvo e ele não foi salvo. Mas pensa bem, para onde ele foi? Para onde ele foi? Ele foi para ver os anciões. Ele foi para ver a glória de Deus. Ele cumpriu o seu propósito, graças a Deus, amém. Ele foi embora. Ele foi nos braços de Deus. O que a gente faz com isso? O que a gente faz quando Deus diga não aos nossos pedidos? Quando a gente tem as nossas dúvidas, até quando a gente está decepcionado com Deus. Porque, fala a verdade, às vezes a gente fica decepcionado com Deus. Deus, você fez isso, e agora? E a gente fica com braços cruzados, esperando que Ele responda as nossas orações, e a gente acaba perdendo o novo que Ele está fazendo. O que a gente faz? Primeiro, nos dá a mesma graça. João Batista, gente, João Batista duvidou. João Batista duvidou. Então, quando a gente tem as próprias dúvidas, tá bom, beleza. Mas o que João Batista fez com as suas dúvidas? Ele mandou alguém ir para Jesus. Ele foi para Jesus. Isso é onde muitos de nós erram. A gente fica decepcionado com Deus e faz isso. Explica, pastor, por quê? Fala comigo, fala para mim. A gente pergunta às outras pessoas explicar para nós, e sabe o quê? As suas respostas não bastam para os nossos corações. A gente escuta as palavras, mas são palavras vazias. Se você tem problema com alguém, você vai para a pessoa, e daí resolva com a pessoa. Você vai para eles. Isso onde meu amigo John ficou, parado. É compreensível. Perder uma mãe é difícil. Eu não pretendo entender isso. Mas parado. E perder as coisas novas de Deus. É a terceira coisa. Depois que você vai para Jesus, depois que Ele fala não, você olha na pessoa de Jesus. Sabe que Jesus também tem recebido um não de Deus? Naquela noite do jardim, ele estava orando, Deus, se for possível, deixe essa cálice passa de mim. Ele sabia do sofrimento que ia acontecer. E ele foi mesmo assim, obediente à cruz. Quando você chega a Jesus, com suas dúvidas, com seus queixas, com as suas decepções, olha nas mãos de Jesus. Pois Ele pagou um preço que a gente nunca vai imaginar. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é de escutar o não de Deus. E a quarta coisa, mantenha o percurso.
Às vezes as nossas emoções ficam tão conturbadas dentro de nós. Quando a gente, por exemplo, começa a estudar, eu já sei, eu vou estudar tal coisa na faculdade, mas quando chega as provas, quando chega as coisas, a gente pensa em o quê? Desistir. Rapaz, vamos trocar assunto, vamos trocar isso. Mesma coisa acontece nos relacionamentos, no casamento. Puxa, era tão fácil quando a gente estava namorando, mas agora... Então, mantenha o percurso, não muda de direção. Tentaremos resistir às impressões que as circunstâncias causam. Fica firme, resiste às emoções. E hoje eu quero terminar com uma outra história. Uma história que já contei, mas desde que são muitas pessoas novas aqui, vou contar de novo. É uma história do meu chefe, mentor, um cara que, ele tem 85 anos e ele ainda é um servo de Deus. Cara, eu nem posso contar toda a história dele, ele era missionário também, e ele estava no país da Haiti, um lugar muito pobre, ele é bem jovem, família pequena, 2 crianças, e a filha de 5 anos pegou câncer de cérebro. E o que? É a crise, né? Você liga para as pessoas, as pessoas começaram a orarem, pessoas com recursos fizeram tudo possível. Eles voltaram para os Estados Unidos, foram para os melhores hospitais. E mesmo assim, a filha estava adoecendo. Adoecendo. Passou 2 anos, ela tinha 7 anos de idade naquela leito do hospital. Na última coma. E o meu chefe escutou a voz: cadê seu Deus? Onde está seu Deus? Você é servo de Deus. Você fez tudo por Ele, entregou a sua vida por Ele. Cadê seu Deus? E ele sentiu essa pressão maligna naquela quarto. E ele não tinha resposta. Fazia todo sentido. E a cama estava encostada na parede, então para 45 minutos ele andava aos 3 lados da cama, nessa crise. E ele parou, nessa 45 minutos, e ele falou: Deus, eu não sei o que o Senhor está tentando me mostrar. Que a sua vontade seja feita, e eu vou agradecer ao Senhor mesmo assim, seja que for. Confiou na bondade de Deus. A filha dele não levantou daquela cama. As lágrimas chegaram. Até hoje dói. Mas ele não parou de experimentar as coisas novas de Deus. E eu tenho presenciado ele acolhendo pessoas que perderam filho, esposa, do jeito que eu não posso fazer. Deus usou transformou essa para um ministério de consolação. Cara, impressionante. O cara tem 85 anos, firme e forte para Deus, correndo bem a corrida. Ele não ficou parado. Que nossa postura seja o mesmo, sabendo que Deus realmente é bom, sabendo que são coisas que passam na nossa vida que a gente não entende e talvez nunca vai entender. São orações que não serão respondidas, mas isso não tira a bondade de Deus. Vamos orar. Querido Jesus, eu te louvo que o Senhor é bom. Eu te louvo pelo exemplo de João Batista, pelo meu amigo Dave.
as outras pessoas que passaram dificuldades e cantaram no fim da sua vida, meu Deus é bom. Até o Paulo, que orava para ser curado, e o Senhor não o curou, mas falou, a minha graça te basta, e ele começou a conhecer essa graça. Senhor, para aquelas pessoas que estão paradas no passado, com essas orações não respondidas, Senhor, que eles conheçam essa graça, essa bondade, que mesmo não compreendendo os porquês, que eles podem descansar, como o Senhor prometeu, todos os cansados. Senhor, visita esses corações, que podem deixar esse fardo nos seus pés, para que podem enxergar as coisas novas do Senhor. Em seu nome nós oramos. Amém.